Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no Novo Canal. As notícias do xadrez da região têm em destaque a aposta da Lousada no xadrez com o projeto Gerações Xadrez, o qual volta a estar presente aos sábados na Escola Básica de Cristelos, destinada a toda a família. Durante a manhã e após inscrição prévia, poderão todos praticar, aprender este mundo mágico das 64 casas e tornarem-se ainda melhores jogadores. Na região são já vários os municípios, com destaque para Felgueiras, Lousada, Passos de Ferreira, Sinfãs e também Penafiel, a apostar no xadrez, este que é um desporto com cada vez mais adeptos na região. E no xadrez passo a passo de hoje, temos um desafio a lançar a todos aqueles que nos acompanham e também a apresentar aos alunos e àqueles que querem melhorar. Mais uma vez são as brancas a jogar e existem aqui várias possibilidades. Uma delas empata o jogo e uma delas pode conduzir ao seu resultado final, o checkmate. Sendo as brancas a jogar, se efetuarem este lance, portanto o peão avança 2 casas no seu primeiro lance de saída e o jogo termina empatado. Porquê? Não há qualquer movimento que possa ser realizado pelas peças pretas, o rei não pode efetuar este movimento porque irá colocar-se em xeque e ainda não pode efetuar este movimento porque irá aproximar-se do rei adversário e, como está previsto, isso não é permitido nas regras. Assim, a possibilidade aqui envolve aquilo que nós consideramos ser um sacrifício, a oferta de uma peça ao adversário para que depois possa existir então uma vantagem da parte das brancas. E então, afastamos o nosso rei. Aqui as pretas poderão avançar o peão ou então capturar este peão branco. O rei aproxima-se, o rei adversário vai tentar proteger o peão, o rei branco aproxima-se do peão preto em E5, o rei preto tentará chegar, mas não é possível, e a partir daqui há uma vantagem das brancas porque têm 2 peões contra apenas um peão das peças pretas. Capturando, o rei vai tentar defender, nós podemos bloquear a proteção do rei preto ao peão preto, o rei já poderá jogar aqui, nós avançamos um peão, colocamos o rei em xeque, a partir daqui terá que fugir, nós fazemos novamente xeque, o rei adversário poderá procurar aqui uma defesa, jogamos, o rei adversário neste momento pode jogar o peão, ou então mover. Se jogar o peão, nós podemos rapidamente procurar esta defesa. O rei terá que se movimentar, ainda tem um lance. Jogando aqui, há aqui um perigo de empate. Então, nós fugimos. O rei preto tem uma solução que é jogar aqui. O rei branco avança para D7. Protege o retorno do rei preto. E agora ele poderá deslocar-se para qualquer um dos lados, porque a seguir iremos ter a promoção do peão. Sai o peão, promovemos a dama, o rei fica em xeque e a partir daqui iremos efetuar checkmate com toda a segurança, tentando sempre evitar esta promoção. Xeque, jogamos aqui, atacamos este peão preto, o rei pode tentar chegar aqui, nós efetuamos xeque, o rei foge, este peão está preso, o rei não poderá vir aqui, jogamos por exemplo ali, atacamos o rei, xeque, ele não pode vir aqui porque tem esta casa a ser atacada pelo peão, só poderá recuar. E a partir daqui temos o rei aprisionado numa das colunas, neste caso a coluna H. E a partir daqui poderemos efetuar checkmate, o rei terá que recuar. Nós mantemos a dama sempre na posição de cavalo, o rei recua, dama novamente em posição de cavalo para que ele recue. Temos o rei ali, a única possibilidade que tinha de jogo, aproximamos o nosso rei, o rei preto está aprisionado na coluna H entre as casas H8 e H7, o rei aproxima-se e agora recua e temos checkmate. E assim o sacrifício do peão neste primeiro lance permitiu-nos ganhar o jogo. Ou então, se não sacrificássemos o peão, conduziríamos ao empate. E assim, passo a passo, poderemos chegar ao checkmate. E voltamos no nosso checkmate com António Frois, treinador de xadrez, fit trainer, mestre internacional,
campeão europeu de veteranos em 2014 e também uma figura experiente no mundo do xadrez nacional, ibérico e internacional. E começávamos esta nossa conversa com uma experiência quase única. O mestre internacional António Frois promoveu em tempos, ainda recentemente, em 2019, o xadrez na prisão. E colocava a questão ao mestre inicial, como foi essa experiência? É verdade. No âmbito do meu trabalho com a Academia de Xadrez de Gaia e a Escola Profissional de Gaia, eu fui ao estabelecimento prisional de Passos Ferreira em novembro de 2018. Joguei com os reclusos e conversei com eles sobre tomadas de decisão, sobre a vida, digamos assim. Foi uma conversa bastante interessante, tão interessante que fui convidado a lá voltar outra vez no final do ano letivo de 2019. E voltámos a fazer, portanto, outra sessão de mais de 2 horas. E depois houve... eles colaboraram na Gaia Chess, na revista Gaia Chess, e eu também fiz um artigo sobre essa participação, muito interessante, sobre como é que eles ocupam, como é que o xadrez pode ser útil na vida diária deles. E falou o xadrez na tomada de decisão, não é? É importantíssimo. Exatamente, portanto, o xadrez ajuda-nos a fazer uma coisa que nós fazemos todos os dias, que é tomar decisões e viver com as decisões que tomamos, se erramos, aprendemos, alteramos coisas, portanto, o xadrez é uma ferramenta que auxilia bastante nesse sentido. E no caso falou da revista Gaia Chess, que é uma revista dedicada ao xadrez e é editada, se não me engano, pela Escola Profissional de Gaia. Correto. Essa revista, portanto, é da Escola Profissional de Gaia e da Academia de Xadrez de Gaia e é uma revista que sai uma vez por ano e divulga tudo o que a Academia faz em termos de xadrez, não só a nível, digamos, de divulgação e ensino do xadrez no município de Gaia, mas também a atividade competitiva da Academia de Xadrez de Gaia, entrevistas aos jogadores mais importantes do clube e também entrevistas a alguns jogadores de fora do clube, divulgação de outros projetos e parte técnica, com exercícios e colaboração dos nossos jogadores, até estrangeiros, em artigos técnicos de grande qualidade. E neste caso, a Escola Profissional de Gaia, o Clube Profi Gaia, a Escola Profissional de Gaia e também a Academia de Xadrez de Gaia, são as entidades onde também joga o André Ventura Sousa, atual campeão nacional absoluto, e percurso que o mestre também ajudou a consolidar e ainda ajuda. Como é que vê o percurso deste jovem campeão desde a sua juventude, que o mestre foi acompanhando, até ao 3º título nacional absoluto conquistado ainda recentemente? O André é um dos maiores valores do atual xadrez português. Portanto, embora seja muito novo, já é um jogador titular da seleção nacional, ganhou 3 campeonatos nacionais nos últimos 4 anos, e ele trabalha com um grande mestre. Ele tem a formação dele é apoiada pela Academia de Xadrez de Gaia, porque o treinador dele é um dos maiores do mundo, chamado Vtashnik, grande mestre Vtashnik, e ele é um jogador. O André tem paixão, tem vontade de trabalhar e tem muito talento. Portanto, junta todas as ferramentas, portanto, eventualmente poderá ir a grande mestre, por exemplo. É um objetivo. Mas isso, como o mestre disse, com muito trabalho, não é só muito talento. Sempre. O trabalho aqui é imprescindível. O xadrez é uma maratona. E falando em trabalho e talento, o mestre conquistou o título europeu em 2014 de treinos. Também deu muito trabalho. É assim, esse foi um dia feliz. Portanto, o Campeonato Europeu de Rápidas é um dia, porque as partidas duram, portanto, 5 minutos para cada lado, mas como tu tens de tomar as decisões muito rapidamente, uma vez que tens pouco tempo, baseias as decisões em experiência anterior. Portanto, eu aproveitei todo o trabalho anterior para ganhar a prova com 8 pontos em 9 jogos. Ou seja, praticamente ganhei os jogos todos e a uma do fim já era campeão europeu. De facto, beneficiei de se calhar, de ser profissional há 36 anos e, portanto, trabalhar toda a vida em xadrez. E ter uma bagagem que lhe permitiu chegar àquele dia e tomar as melhores decisões, que era aquilo que também frisava, não é?
na prisão e em qualquer momento da nossa vida temos de tomar decisões. Nós tomamos decisões, sim, todos os momentos da nossa vida nós escolhemos coisas, é verdade. E, portanto, é uma coisa essencial na nossa vida, tomar decisões. E o xadrez ajuda-nos a isso também, não é? O xadrez ajuda-nos a escolher, exatamente. Só um detalhe. Na posição inicial nós temos 20 oportunidades diferentes de jogar, legais, e só podemos fazer uma. Já aqui é interessante, em cada jogo, não é? Nós optamos uma de 20. Uma de 20, é uma decisão nossa. É uma decisão nossa. Também em conversas que fomos tendo a ler ao longo destes tempos, falámos sobre xadrez, falava da importância do xadrez e do contributo do xadrez para as escolas. É também algo que o mestre valoriza e acha que seria importante estar presente nas nossas escolas. Eu acho que obviamente seria fundamental. No mundo há 138 países com projetos governamentais. Portugal não é um deles. Há um artigo na Gaia Chess também sobre a descrever esse processo. Países de toda a parte do globo. E obviamente que num mundo irrequieto, em que nós temos problemas com as crianças, portanto dizemos que as crianças não estão sossegadas, etc. Um jogo que ajuda a pensar, um jogo em que temos que saber, por exemplo, esperar o lance do adversário em silêncio, que temos que saber arrumar as peças antes de começar o jogo, cumprimentar o adversário. No final do jogo, voltar a cumprimentar o adversário e deixar as peças arrumadas. Eu estou a dar estes exemplos, são exemplos formativos do caráter, do saber ganhar, saber perder, saber estar... Cidadania muito envolve. Cidadania, exatamente. E, portanto, isto ajuda a melhores cidadãos, não tenho a mínima dúvida, e é uma aprendizagem que os nossos governantes ainda não fizeram, como é óbvio, não é? Neste caso, o mestre falou dos jovens. Em torneios, o mestre já enfrentou vários jovens ao longo da sua vida. Falava também que já enfrentou o André Ventura Sousa, quando era muito novo. Ele mostrava já ser um grande campeão. Era só talento ou acha que houve aqui muito trabalho por trás? Não, sem dúvida que houve muito trabalho. O André já era um adversário difícil com 11, 12 anos, que é incrível. Não era fácil para ninguém. Muito concentrado a jogar, em pequenino, sempre muito concentrado. E obviamente, se não tivesse juntado o trabalho ao talento, não estaria no nível em que está. Isso é evidente. Portanto, aquelas competências, aquelas capacidades que nos fazem ter maior sucesso na escola, maior sucesso na vida, são essenciais também no xadrez. Sem dúvida. Aquelas capacidades que nós teremos que ter para sermos ainda melhores no xadrez, também são aquelas que nos farão de nós melhores cidadãos. Falava aí também de um aspecto importante, que era a questão do xadrez nas escolas e vários países terem, falou em mais de 100 países que têm projetos. Em Portugal ainda não o temos. Acha que seria importante temos algum termo de comparação aqui bem próximo de nós? Espanha, por exemplo. Sim, nós falávamos disso há pouco. É assim, a Espanha tem um orçamento para o xadrez. Eu dou só este exemplo. Eu penso que as autonomias de Espanha, por exemplo, só a Galiza ou só a Extremadura, para dar as mais pequenas, têm um apoio maior para o xadrez do que Portugal inteiro. E com isto acho que digo tudo, não é? A Federação Espanhola tem uma estrutura completamente profissional de xadrez há 30 anos. Não tem nada a ver com a nossa estrutura em que fazemos o melhor possível em cada dia, mas ainda muito amadoristicamente. E, obviamente, portanto, os nossos jovens, comparados com os espanhóis, têm um apoio infinito. Aliás, só isto. Têm um apoio infinitamente superior e não há nenhuma convite ao profissionalismo. Em Espanha, pode-se pensar em ser profissional. Aqui é muito difícil. Eu fui, não me arrependo de nada, mas a maior parte dos jovens eu sei que sofrem pressões para não serem e tem a ver com esses apoios que não existem ou que são curtos. Mas mesmo com essa ausência de apoio que existe e que refere, Portugal participou nas recentes Olimpíadas de xadrez online e mesmo assim terminou em primeiro lugar no seu grupo, na Divisão 3, subindo depois e participando também na Divisão 2. Como é que viu o mestre, que foi o capitão da equipa, o responsável por escolher os xadrezistas que iriam jogar a cada ronda, como é que viu essa participação portuguesa, muito consolidada e muito assente em jovens valores?
É assim, há um conjunto de jovens muito bons e nós na divisão 3 realmente ganhámos, portanto, está tudo dito, eram 10 equipas e nós ficámos em primeiro lugar e passámos à divisão 2 com a vitória na série. E isso foi extraordinário. Batemos os outros 9 países e o grupo de jovens foi extremamente colaborante. E foi brilhante, foi extraordinariamente brilhante. Depois passámos à divisão 2. Na divisão 2 tínhamos equipas como Itália, Espanha, Holanda, Macedónia, e ainda aí ganhámos algumas equipas teoricamente superiores a nós, mas já num patamar em que fizemos o melhor possível contra equipas de altíssimo nível mundial. Mas eu penso que o saldo foi extremamente positivo. Aliás, o David Martins foi o melhor tabuleiro, o melhor terceiro tabuleiro da divisão 3, teve esse prémio, e o André empatou contra o melhor espanhol, que é um jogador de nível mundial, David Anton, do top 50 do mundo, e o André empatou com ele. Entre muitos outros resultados. Foi brilhante, foi toda a seleção. Chegamos à divisão 2, é só para quem nos acompanha, os Países Baixos tinham na sua equipa Anish Giri, um dos melhores do mundo da atualidade. Portanto, Exato. este era o nível dos adversários da seleção portuguesa, muito constituída por jovens, e mesmo assim uma prestação meritória. Falando também das suas ocupações no mundo do xadrez, eu sei que o mestre participou recentemente em peças de teatro, numa peça de teatro, em que desempenhava o papel de xadrezista. Como foi essa experiência? Essa experiência, portanto, aconteceu 2 vezes. No Porto, em maio de 2018, na peça eu escrevo Voz de Borrás, de um realizador argentino, e depois em que havia uma simultânea, eu jogava com vários ao mesmo tempo, no âmbito da peça, digamos assim. E eu concorri ao lugar, ganhei o lugar, foi uma experiência extraordinariamente divertida e interessante, de aprendizagem, como é que funciona o mundo do teatro, que eu não fazia a mínima ideia. Temos todos que correr para o mesmo lado, fazer a nossa parte para aquilo sair bem. E depois, quando eles fizeram em Lisboa, em dezembro de 2019, já me convidaram outra vez, e eu participei pela segunda vez, e realmente foi extraordinário. Ainda outra coisa engraçada foi conhecer os meus colegas de peça, trapezistas, atores, enfim, um mundo muito interessante que adorei conhecer e onde, digamos, isto também é um trabalho que nunca tinha feito e estou disponível para fazer outra vez. E uma experiência nova para quem vive em frente aos tabuleiros. Mestre, ao longo da sua vida trabalhou com muitos jovens, trabalhou também com muitas escolas, muitos públicos. Que conselhos deixava quem gostava de implementar ou introduzir agora o xadrez nas suas escolas, começar a trabalhar com os mais jovens? É assim, olha, terem uma boa biblioteca, darem atenção à história do xadrez, que é muito rica. A história do xadrez mundial e portuguesa é muito rica. Aproveitando o Covid, fiz muitas conferências em que fui estudar os melhores portugueses antes de eu nascer. E há coisas fabulosas que eu também não sabia, dos melhores portugueses do início do século XX, que ganhavam muito aos espanhóis, jogaram com o campeão mundial Alekhine, que andou por Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, e portanto a história do xadrez é uma coisa lindíssima, fascinante e que ajuda as crianças a interessarem-se mais pelo jogo, porque as crianças gostam de história. Agora, é assim, saber sempre que é preciso perder muitas vezes para evoluir. Quem não quer aceitar o perder, aí é difícil, porque nós, caindo e aprendendo, é que nós avançamos. E no xadrez também é assim, perder muitas partidas, descobrir os melhores lances a cada partida para depois chegarmos à vitória.
como o mestre chegou com a conquista do título europeu de veteranos, como o mestre tem conseguido também já ao longo do seu percurso. E vê o xadrez português, e para concluirmos, vê o xadrez português com a hipótese de evoluir no tabuleiro do xadrez mundial? É assim, como disse, estes jovens prometem. Agora, obviamente que depende sempre também das condições que são dadas para trabalhar. Depende do próprio, trabalhar muito, mas depende das condições para aproximar o nosso xadrez com os outros, os apoios que há. E aí passaria pelo apoio a nível do crescimento do número de pessoas que conhecem o jogo, por um lado, e por outro lado, do apoio aos melhores para estudarem mais, para terem bons treinadores e também para terem acesso a competições de relevo mundial. Isso iria permitir dar um salto e, eventualmente, aproximarmos um pouco dos nossos vizinhos espanhóis. Exato. Sim, sem dúvida. Nós já várias vezes lhes ganhámos, mas realmente o apoio que eles têm é muito superior ao nosso. Se nós tivéssemos mais apoio, obviamente poderíamos conseguir mais coisas, não tenho a mínima dúvida sobre isso. E para concluirmos esta nossa conversa à volta do mundo mágico das 64 casas, eu ia lhe perguntar como é que é a sua experiência quando colabora ativamente como um dos intervenientes naqueles momentos, naqueles festivais de xadrez jovem em Espanha, onde o mestre já tem também uma longa colaboração. Vê muitos jovens interessados no xadrez? É assim, neste momento estou a fazer online, por causa da situação que nós conhecemos, aquilo que fazia, eu fiz 11 acampamentos em Espanha durante 11 anos seguidos, e agora, este ano, como não podíamos fazer ao vivo, já fizemos um em julho, com 49 participações de 8 países, e neste momento estou a fazer outro ibero-americano, com mais de 30 participantes também de vários países. Estamos a aproveitar os recursos, que é fazer online, uma vez que temos a situação que temos, em que realmente o interesse... É curioso que eu anteontem dei uma aula, 2 horas, em que havia 2 criancinhas de mais de 7 anos de idade, e estavam lá entusiasmadíssimas. Portanto, estamos a ver, uma era espanhola, a outra era argentina. Portanto, é assim, desde que haja interesse e haja condições, há campo para trabalhar. E também há campo para termos ainda mais jovens talentos no xadrez nacional. Sem dúvida. Mestre, agradeço-lhe o seu tempo, desejo-lhe um bom trabalho, porque o mestre, como referiu, continua a trabalhar, a dar as suas aulas e os seus momentos de treino online. Espero encontrá-lo nos próximos torneios também. E aqui fica o convite para nos acompanharem no próximo Checkmate, no novo canal, sempre seu, sempre novo.